Regimento Interno, damos início à fase da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Discussão e votação únicas. Projeto de resolução número 7/2018. Fica aprovado o relatório e parecer conclusivo da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato da Presidência número 7/2017. Requerimento número 69/2017. O qual a maioria simples abuso com os senhores vereadores. Projeto de resolução número 7/2018. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em discussão única. Questão de ordem, senhor presidente. Dada a relevância do assunto, eu gostaria de solicitar a lida do relatório final da CPI na íntegra, para que todos tivessem pleno conhecimento. Vai demorar. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Vereadores de Vinhedo, instituída pelo ato da Presidência número 7/2013, de julho de 2017, realizada no dia 7 de agosto de 2018. O som tá bom, cara? Estou achando meio esquisito. Lá embaixo, tá bom? O som tá bom? Dos fatos. A Comissão Parlamentar de Inquérito, denominada CPI das Finanças Públicas, foi instituída em julho de 2017 com o objetivo de averiguar possíveis irregularidades nas contas públicas do município de Vinhedo, incluindo a administração direta e indireta, considerando a data inicial de 29 de março de 2014 até o presente momento. A motivação da instalação da presente CPI foi a crise financeira que assolou Vinhedo, bem como todos os entes da federação no período em comento, cujo reflexo teria atingido a qualidade dos serviços públicos municipais e emissão de parecer desfavorável ainda pendente de recurso, por parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Doravante, TCSP, as contas públicas da Prefeitura de Vinhedo, referente ao exercício financeiro de 2015, e relatórios de inspeção emitidos pelo Tribunal de Contas com apontamentos de possíveis irregularidades referentes aos exercícios financeiros 2016 e 2017. Ano 2014. As contas referentes ao exercício financeiro de 2014 não mereceram parecer favorável ao Tribunal de Contas. Parecer este acolhido pela Câmara, que aprovou as contas em votação e discussão únicas no plenário da Casa de Leis vinhedense em 12 de dezembro de 2016. Importante, porém, ressaltar que, embora aprovadas as contas de 2014, houve uma série de recomendações por parte do Tribunal de Contas e que, conforme apurado, foram em parte atendidas no ano seguinte, restando alguns pontos ainda a serem superados. Ano 2015. As contas da Prefeitura de 2015 são as que merecem maior atenção desta comissão, em função do apontamento de diversas supostas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, em especial ao não alcance de determinadas metas fiscais. Independentemente das justificativas apresentadas pela Prefeitura em suas defesas, que serão tratadas em momento oportuno, o fato é que, a partir desse exercício financeiro, são registrados resultados negativos na execução orçamentária e consequente déficit orçamentário. O Tribunal de Contas emitiu parecer prévio desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Vinhedo, exercício de 2015, em primeira instância, com base nas seguintes falhas de acordo com o entendimento do órgão. Irregular cancelamento de empenhos liquidados na ordem de R$ 18.924.755,02 e de R$ 19.344.222,51 para empenhá-los novamente em 2016, no exercício seguinte. Ato considerado irregular devido à possibilidade de ocultação de passível, com possível ofensa ao disposto no artigo 1º, parágrafo 1º e artigo 52º da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Evidenciação Contábil, amparada pelos artigos 35 e 73 da Lei nº 4.320 de 1964. Resultado deficitário da execução orçamentária na ordem de 11,31%, correspondente a R$ 37.173.548,20,
montante em tese superior ao limite de déficit equivalente a 30 dias de arrecadação, usualmente tolerado pelo Tribunal de Contas. Mesmo alertada quanto ao descompasso entre as receitas e despesas, a Prefeitura não teria contido gastos adiáveis, como R$ 1.602.600, aplicado na contratação de artistas de renome para a realização de shows da Festa da Uva do respectivo ano. Salto de 215% na dívida de longo prazo, resultado principalmente do parcelamento de débitos previdenciários. Situação de liquidez em relação à dívida de curto prazo, uma vez que o município dispunha, ao final de 2015, de 0,75 para cada um exigível, mesmo sem considerar os efeitos dos empenhos cancelados. Apenas 2% da receita corrente líquida aplicada em investimentos, colocando o Vinhedo abaixo da média dos municípios paulistas e da região fiscalizada pela UR3. Realização de transposições e remanejamentos por decreto, sem prévia autorização legislativa específica, evidenciando uma deficiência do planejamento administrativo e desrespeitando ao devido processo legal e boas práticas orçamentárias. Não recolhimento de encargos relativos ao INSS, cota patronal dos meses de março a novembro. O pedido de parcelamento para pagamento em 60 vezes só foi efetivado em janeiro de 2016, sem prévia autorização do Legislativo. Não pagamento do FGTS, referente aos meses de junho a dezembro, e nem previsão de parcelamento. E ainda apontou as seguintes supostas impropriedades, com as respectivas recomendações. 54,18% da receita corrente líquida aplicada em gastos laborais, superando os 54%, limite previsto no artigo 20, inciso 3º, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Excedente foi registrado devido à inclusão de novos serviços terceirizados, merendeira e nutricionistas, no cômputo da despesa com pessoal, o que não ocorreu nos exercícios anteriores. Porém, o Tribunal de Contas determinou que o Executivo sempre contabilize todas as despesas com terceirização da atividade fim nos cálculos da despesa com pessoal, conforme disciplina o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Adoção de providências voltadas ao aprimoramento do setor de controle interno da Prefeitura. Realização de melhorias e investimentos a fim de atingir a meta do IDEB prevista no Ensino Fundamental 2. Melhorar a estrutura da Policlínica da Capela. Corrigir divergência entre os valores registrados no balanço patrimonial e o saldo de precatórios. Editar o Plano Municipal de Mobilidade. Água. Seca a boca. Ano de 2016. As contas referentes ao exercício de 2016 ainda não foram julgadas, nem mesmo em primeira instância, o que não permitiu ainda à administração o princípio do contraditório. No entanto, é importante citar o que o relatório prévio de inspeção demonstrou e justificativas da Prefeitura. Novo déficit na execução orçamentária, agora de 14,76%. Despesas com pessoal em 54,72%, novamente acima do limite legal. Baixo investimento, 2,72%. Aplicação de recursos no ensino de apenas 24,41%, abaixo dos 25% exigidos pelo artigo 212 da Constituição Federal. Não desenvolvimento de um plano de mobilidade urbana. Liquidez em relação à dívida de curto prazo, uma vez que o município dispunha, ao final de 2016, de 0,15 para cada um exigível. Duplicação do endividamento a longo prazo. Não adoção de medidas mais eficazes para a cobrança de débitos consequentes recebimentos do saldo de crédito, que equivalia à época a 47,84% do valor de toda a receita arrecadada em 2016. Falta de manutenção em algumas unidades de ensino. Necessidade de reparos no então prédio da vigilância epidemiológica. Depósito incompleto por parte do município de valores referentes ao pagamentos de precatórios. Pagamentos parciais de INSS, PASEP e FGTS. Desrespeito à ordem cronológica de pagamento. Entre outros que serão tratados junto aos esclarecimentos da Prefeitura prestado a essa CPI e ao Tribunal de Contas.
2017. Já os apontamentos levantados pela fiscalização do Tribunal de Contas em 2017 dizem respeito ao primeiro e segundo quadrimestre e o resultado orçamentário, sem comentários sobre os valores apresentados. De modo geral, no primeiro quadrimestre não foram identificados descumprimentos ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à despesa de pessoal, dívida consolidada líquida, concessões de garantias e operações de crédito. O alerta do Tribunal de Contas se resume a problemas no controle de veículos próprios, como ausência de equipamentos obrigatórios, alarmes e outros sistemas antifurtos, identidade visual, falta de controle de gasto com combustível, carência de cadastro de acidentes de trânsito envolvendo veículos oficiais, condutores com até 45 pontos na CNH e outras irregularidades, e a pequenos problemas de infraestrutura em algumas unidades de ensino da rede pública, com o registro de infiltrações em locais específicos, casos isolados e problemas semelhantes em escolas privadas conveniadas para suprir a demanda de vagas em creches. O programa de austeridade instituído pelo Poder Executivo, como forma de reduzir os gastos da administração municipal, foi considerado pelo Tribunal de Contas, em primeira análise, como medida que pode vir a alterar a cronologia de pagamentos e que seria uma irregularidade. Como resultado da execução orçamentária, o primeiro quadrimestre registrou superávit de 14,31%. O segundo quadrimestre, por sua vez, teve 7,38% de superávit na execução orçamentária. E assim, como no período de análise anterior, não foram identificados descumprimentos aos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto à despesa de pessoal, dívida consolidada líquida, concessões de garantias e operações de crédito. As fiscalizações em loco no período registraram carência de autos de vistoria do Bombeiros e alvará da Vigilância Sanitária na Escola Municipal Professor Cláudio Gomes, assim como outras pequenas irregularidades, com a previsão de oferta de mais de 2 refeições doces por semana no cardápio da merenda. A quebra de ordem cronológica dos pagamentos, registrada no quadrimestre anterior e estimulada pelo programa de austeridade, voltou a ser ponto de alerta no relatório do segundo quadrimestre. Porém, o Tribunal de Contas louvou o esforço da administração municipal em encontrar meios para honrar suas obrigações em atraso. Finalmente, o resultado da execução orçamentária foi registrado R$ 898.098,47, voltando a apresentar superávit após 2 anos de déficit, com economia de R$ 14.931.760,56. Das provas. Diferentes meios de prova instruem os autos, dividido em 5 volumes. Dentre a matéria probatória se encontram cópias integrais do Tribunal de Contas, relatório da fiscalização, apontamentos do Ministério Público de Contas, defesa da Prefeitura protocolizadas no Tribunal de Contas, resposta a requerimentos apresentados por essa Comissão Parlamentar de Inquérito e oitivas de testemunhas, registrada em vídeos e cujas mídias físicas acompanham o processo. Para orientar a análise dessa comissão, foram recolhidos depoimentos de 6 testemunhas e reuniões abertas ao público, promovida no plenário Antônio Medeiros Júnior, no prédio da Câmara Municipal, situado na Avenida 2 de Abril 78, Centro Vinhedo, São Paulo. Prestaram depoimento na seguinte ordem, divididos em 2 depoentes por dia. 1. Gildo Cantelli, economista, prestador de serviços de assessoria econômica e financeira à Prefeitura Municipal de Vinhedo, depoimento colhido em 13 de abril de 2018. Eduardo Josafá, servidor público municipal, admitido por meio de concurso público e que atualmente exerce o cargo de diretor contábil da Secretaria de Fazenda. Depoimento colhido no dia 13 de abril de 2018. Deise Gomes, à época controladora interna da Secretaria da Fazenda, cargo comissionado, depoimento colhido em 18 de abril de 2018. José Luiz Bernegócio, à época secretário municipal da Fazenda, cargo comissionado, depoimento colhido em 18 de abril de 2018. Ricardo Facchini Rodrigues, superintendente da autarquia Sanebava e Saneamento Básico de Vinhedo, cargo comissionado, depoimento colhido em 25 de abril de 2018. Celso Beltramini, gestor da Santa Casa de Vinhedo, depoimento colhido em 25 de abril de 2018. O conteúdo das oitivas será detalhado junto à análise individualizada das provas referentes a cada exercício financeiro. Exercício financeiro de 2014. Além do julgamento das contas do referido período pelo Tribunal de Contas, em primeira e segunda instância, instrui o processo à manifestação da Prefeitura de Vinhedo acerca das recomendações apontadas pelo Tribunal e bem elencadas em exposição inicial esse relatório. Plano de mobilidade urbana. Acerca de não edição do plano de mobilidade urbana, a Prefeitura se justificou demonstrando que o regulamento do plano estava em andamento, processo administrativo número 4.203-201,
cujo prazo para entrega se estenderia até 2015. Porém, houve prorrogação do prazo concedida pela Lei Federal 13.683 de 2018, definindo como nova data limite abril de 2019. Falta de divulgação em tempo real de despesas e receitas. A falta de divulgação na página oficial da Prefeitura na internet em tempo real das receitas arrecadadas e a espécie da despesa não foi devidamente justificada, uma vez que confirmam que as informações mais atualizadas da execução orçamentária disponibilizadas na rede correspondem ao dia imediatamente anterior ao da consulta, o que, a princípio, não impede o devido acompanhamento. Sobre as alterações orçamentárias, com abertura de créditos suplementares, a municipalidade se amparou nos dispositivos da LUA para tanto e previsões genéricas da Constituição Federal e legislação federal, como artigo 165, parágrafo 8º e 167, da Constituição Federal, e artigo 41 e 66(1) da Lei número 4.320, de 64, o que não exime de se atentar à recomendação do Tribunal de Contas a observar índice moderado para a previsão de alterações orçamentárias futuras. Divergência nos valores de repasses oficiais e o contabilizado pela Prefeitura. O parecer do Tribunal de Contas havia apontado divergência entre os valores de repasses informados pelos sites oficiais e o contabilizado pela Prefeitura de Vinhedo, mais especificamente em relação ao recebimento pertinentes ao Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, e Imposto de Produtos Industrializados, Exportação, IPI Exportação. A Prefeitura esclareceu que a contabilização dos repasses havia sido realizada através de extratos, exclusivamente de conta bancária aberta para receber apenas recursos de IPVA, mas na qual foram creditados outros recursos, gerando a discrepância. Carência de medidas efetivas de cobrança de devedores. Quanto à necessidade de adoção de medidas efetivas de cobrança de devedores, a administração destacou que apenas em 2014, 335 processos judiciais estavam em andamento para a cobrança dos débitos, e que a Lei Complementar número 130 de 2014, que institui o Programa de Liquidação Incentivada, o PLI, reduzindo o percentual da multa sobre os inscritos na dívida ativa, foi medida adotada a fim de diminuir a inadimplência. Apesar dos esforços, a pouca efetividade das medidas foi atrelada à crise financeira vivida pelo país, iniciada no período e consolidada em 2015, IDEB. Para melhorar os índices do IDEB em relação aos anos fiscais finais do ensino fundamental, que no exercício 2014 registraram nota de 4,9, frente aos 5,3 previstos, a Secretaria de Educação alegou ter instituído planejamento anual com participação de todos os professores, monitoramento dos casos de faltas e evasão e monitoramento bimestral do rendimento escolar dos alunos. Sistema de repasses ao terceiro setor. A Prefeitura assumiu a falha em não informar o sistema de repasse ao terceiro setor, quando dos repasses realizados no período ao Centro Hospitalar Valinhos, Santa Casa de Valinhos e Santa Casa de Vinhedo, e afirmou que tal erro não objetivava macular as contas. Despesas impróprias com Santa Casa. Já quanto ao apontamento por parte do Tribunal de Contas do pagamento de despesas impróprias dos repasses à Santa Casa de Vinhedo e à administração municipal, esclareceu que os gastos que não correspondem à manutenção da assistência médica hospitalar, especificamente o serviço de assessoria, consultoria e treinamento gerencial, atende à disposição do artigo 1º do Decreto Municipal 169 de 2014, que institui a requisição administrativa da Santa Casa. Não cumprimento integral das disposições do artigo 320 do CTB. O caso do não cumprimento integral das disposições do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, que foi tema recorrente na Câmara Municipal em debates de diferentes vereadores, foi esclarecido com um mero equívoco no arquivo do empenho. A Corte de Contas questionou o fato do empenho de gastos com fornecimento de vale-refeição, aquisição de copos descartáveis, manutenção de veículos, passagens aéreas, para participação em congressos e outras despesas ligadas à Secretaria de Transporte e Defesa Social, órgão responsável pela arrecadação de multas do município de Vinhedo, estarem armazenados dentro da unidade orçamentária, Fundo Municipal de Trânsito, uma vez que tais despesas não correspondem à melhoria na sinalização, engenharia de tráfego de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito, áreas em que o artigo 320 do Código
de Trânsito Brasileiro determina a aplicação exclusiva das receitas arrecadadas com multas. Segundo a Prefeitura, essas despesas foram pagas com recursos próprios, não oriundos de multas. Documentação probatória foi anexa à defesa da Prefeitura frente ao Tribunal de Contas. Os recursos recebidos da CID foram transferidos para o custeio de despesas diversas sob a alegação de que no mesmo ano o município já havia aplicado R$ 209.007,09 em infraestrutura urbana, área prevista legalmente para aplicação dos repasses da CID, valor que supera em muito os R$ 10.240,59 arrecadados a título de CID. De acordo com a administração municipal, a transferência dos repasses da CID para a conta de despesas diversas ocorreu para facilitar o pagamento dos custos das despesas com infraestrutura de transporte e economizar em tarifas bancárias. Apesar de toda a justificativa, a municipalidade se comprometeu em atender a orientação do Tribunal de Contas em apenas movimentar tais recursos em contas vinculadas, assim como em relação aos royalties. Divergência nos valores de precatórios. A divergência verificada entre os valores apresentados no balanço patrimonial e no controle de precatórios se deu em função da classificação contábil, que dissocia o principal da dívida com os precatórios e a sua correção monetária anual. Férias de agentes políticos. O pagamento de férias a agentes políticos, especificamente a secretários municipais, cargos comissionados, quando da exoneração, o que configuraria a não concessão de férias do período devido, não gerou prejuízo ao erário pelo fato de a Justiça Trabalhista já ter consolidado o entendimento de que agentes políticos não têm o direito às verbas indenizatórias previstas na CLT, como férias em dobro, multa de 40%, aviso prévio e seguro-desemprego. Levantamento dos bens imóveis. Quanto ao levantamento geral dos bens imóveis, o município explicou que em 2011 foi iniciada a transferência de matrículas e transcrições que estavam registradas no primeiro cartório de registro de imóveis de Jundiaí para o cartório de registro de imóveis de Vinhedo, como cadastramento destas junto ao Sistema de Controle de Bens Imóveis. Ordem cronológica de pagamentos. A Prefeitura justificou o descumprimento da ordem cronológica de pagamentos por questões administrativas, como a tramitação adotada por cada secretaria, almoxarifado, central, prazo para assinatura da Secretaria da Fazenda e do prefeito, etc., que pode vir a alterar a ordem do efetivo pagamento. Lei de licitações. O suposto não atendido à lei de licitações por registro de empenhos como compra direta, segundo a municipalidade, se trata de erro, já registrado no exercício anterior. A Prefeitura qualificava erroneamente como compra direta empenhos de vencimentos e vantagens, juros, restrições e outros que não fazem parte de nenhum procedimento licitatório. Apenas após apontamento do Tribunal de Contas, em relação a 2013, que a administração municipal alterou o registro desses empenhos. Publicação dos pareceres do Tribunal de Contas. A defesa comprovou a publicação de pareceres prévios do Tribunal, indicando a publicação no site da Prefeitura, nas folhas 499 e 500 dos autos. Falta de definição legal de escolaridade mínima a determinados cargos. A falta de definição legal da escolaridade mínima exigida para os ocupantes de cargos comissionados, de assistente e assessor técnicos, previsto na Lei Complementar nº 109 de 2011, foi corrigida com a exoneração dos cargos, já em 2015, em razão de ação direta de inconstitucionalidade. Nada foi tratado em relação às contas de 2014, além do pedido em manifestações finais do prefeito Jaime César da Cruz, folhas 659 e 678, requerendo nulidade de qualquer apuração dos fatos relacionados ao exercício citado, por tais contas já terem sido aprovadas pela Câmara e por ter recebido parecer favorável do Tribunal de Contas. Exercício financeiro de 2015. Em relação ao exercício de 2015, contam nos autos o parecer desfavorável do Tribunal de Contas, em primeira instância, às contas do ano. A série de defesas apresentadas pela Prefeitura à Corte em resposta ao primeiro parecer, resposta a requerimento da comissão, depoimentos pessoais aos membros da CPI gravados, manifestações finais da Prefeitura em defesa da CPI, até um recurso ordinário interposto no Tribunal de Contas. Déficit na execução orçamentária. A defesa é o resultado deficitário em execução orçamentária na ordem de 11,31%, correspondente a R$
R$ 173.548,20, montante superior ao limite de déficit equivalente a 30 dias de arrecadação, usualmente tolerado pelo Tribunal de Contas. É basicamente pautada na crise econômica nacional do período. A crise é aliada ao ganho de novas competências pela Prefeitura, com a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública e a judicialização na saúde e educação, teriam sido responsáveis pelo déficit nas contas de 2015. É inquestionável que todos esses fatores afetam as contas. Embora as novas competências apontadas não são elementos surpresas, é inequívoco que houve um aumento exponencial no ano de 2015 com tais procedimentos. A responsabilidade pela manutenção e iluminação pública passaria aos municípios já no início de 2014, conforme a resolução da ANEEL, porém teve seu prazo postergado para o final do mesmo ano, enquanto a judicialização da saúde e educação já era uma realidade enfrentada pelo município e que estava previsto nos planos orçamentários, porém não com uma variação a maior tão grande, fruto naturalmente de uma maior procura das vias judiciais em função do aprofundamento da crise econômica. Em suas manifestações finais perante essa comissão, a municipalidade expôs que apenas em 2015 foram concedidas 79 ordens judiciais para a disponibilização de vagas em creches municipais, contra 27 em 2014 e 31 em 2013, enquanto nas áreas de saúde foram concedidas 57 ordens judiciais para fornecimento de medicamentos de alto custo, que se deve destacar, são produtos não constantes na listagem do Remune no âmbito municipal, ou seja, originalmente não são de responsabilidade da Prefeitura. O impacto da judicialização foi tamanha, conforme dados apresentados pela Prefeitura, que apenas em atendimento às ordens judiciais na saúde, o município despendeu R$ 662.152,77. A título de comparação, em 2014, as ordens judiciais na saúde foram responsáveis por uma despesa de R$ 51.371,42. E o ano que o gasto chegou mais próximo aos valores de 2015 foi 2012. Quando R$ 245.669,06 foram pagos em obediência a mandatos judiciais. Não, já foi. O apontamento de superestimativa das receitas foi rechaçado com base no percentual inflacionário 2015. A estimativa de receitas para o ano era de R$ 353.584.000, 2,94 acima da estimativa do valor do ano anterior, de 6,84, acima do efetivamente arrecadado em 2014. Ambos índices abaixo da inflação medida em 2015. A queda da receita foi apontada como fruto de queda de arrecadação, principalmente nas transferências correntes. Para 2015 foram estimados em 301.019.000 as transferências correntes, que representavam uma queda real de 3,78% em relação ao valor de 2014 atualizado pela inflação. Porém, na prática, as transferências correntes alcançaram somente R$ 277.730.895,53, 7,74% a menos do que o previsto. Relativos ao ICMS, as transferências totalizaram R$ 167.415.218,42, 10,4% a menos que o repasse do ano anterior e quase 10 milhões abaixo da estimativa para 2015, que era de R$ 186.840.000, definido com base de arrecadação de 2014, corrigido pela inflação de 10,67%. A previsão equivocada da Prefeitura ocorreu, como alega a sua defesa, pela tardia divulgação por parte da Secretaria Estadual da Fazenda e que o índice de ICMS de vinhedo sofreria queda, e pela não informação do montante do bolão do ICMS, o que seria distribuído aos municípios paulistanos no ano. Em depoimento, o respeitado economista e assessor econômico financeiro da Prefeitura há décadas, Gildo Cantelli, enfatizou que a saída da planta de logística da Eurofarma da cidade em 2012 afetou diretamente o índice dos municípios em 2014 e 2015. Já que era responsável por gerar grande percentual de ICMS repassando ao município. Segundo o economista, a perda com os repasses, contando de 2012 a 2015, equivale ao índice de ICMS da cidade de Campo Limpo Paulista, por exemplo. No caso do repasse de PVA, o município arrecadou 6,12% a menos que a receita orçada, que era de 23 milhões. E em relação ao FPM, o município arrecadou
R$ 27.983.885,46, frente aos R$ 29 milhões previstos no orçamento. Por fim, a Receita Tributária Municipal, cuja previsão da LOA havia sido fixada em R$ 85.182.000, efetivamente alcançou apenas R$ 84.198.591,98, apresentando diferença negativa de R$ 983.408,02. O cenário óbvio e reforçado pela defesa da Prefeitura é o crescimento das despesas em proporção não acompanhada pelo crescimento das receitas, pois, caso contrário, o déficit só seria possível por meio de desvios e ou efetiva má gestão. Alertas enviados pelo sistema Aldesp. Quanto aos alertas do Tribunal de Contas, por 3 vezes, sobre o descompasso entre as receitas e despesas, os quais foram considerados pela Corte como não atendidos pelo fato da Prefeitura não conter gastos adiáveis, a administração municipal alega que os valores das despesas divergem do acompanhamento da receita, uma vez que o município empenha os contratos em sua totalidade em janeiro, podendo apresentar valor muito superior, já que são compensados a cada realização de mês, ficando equilibrados dentro do exercício. A Prefeitura destacou que não foram efetuadas despesas superiores a previstas no orçamento e voltou a responsabilizar a crise financeira e, consequente, queda na arrecadação pelos resultados deficitários. A municipalidade alega que, apesar do déficit, houve melhoria significativa na qualidade dos serviços oferecidos à população e, portanto, o resultado orçamentário não deveria ser avaliado apenas sob o ângulo financeiro. A melhoria do serviço é justificada com o atendimento ao percentual mínimo legal exigido pela aplicação na saúde, o que é louvável, mas cenário diverso não pode ser sequer cogitado. Como medida para corrigir esse descompasso, a Prefeitura criou o Programa de Austeridade Cidadã, ainda em 2015, mas com efeitos para 2016 e diante, que, entre outras coisas, conteve o reajuste do subsídio de secretários municipais, que seria na casa de 8,34%. A municipalidade também alega que efetuou a revisão de contratos, como de locação de veículos, muito questionado pela Câmara, resultando em redução de 10% da frota, redução dos prédios alugados, gastos com telefonia e pagamento de horas extras, se limitando às de caráter essencial. Ainda segundo a administração municipal, tais medidas geraram uma economia de R$ 41.445.467,44, somando o efeito dos anos 2015, 16, 17 e 18. Encargos sociais. O cancelamento de empenhos liquidados na ordem de R$ 19.344.222,51, relativos a encargos sociais, socorreu para que a Prefeitura pudesse realizar o parcelamento e lançamento do balanço patrimonial, conforme demonstram com documentos anexos à defesa. O não recolhimento de encargos relativos ao INSS, cota patronal dos meses de março a novembro, foi justificado pelo pedido de parcelamento para pagamento em 60 vezes, que só foi efetivado em janeiro de 2016, mas como bem acentuado pelo Tribunal de Contas, sem prévia autorização do Legislativo. Com relação ao FGTS, a Prefeitura priorizou a recomposição dos saldos dos servidores aposentados, servidores desligados e servidores com financiamento da casa própria pelo Sistema Financeiro de Habitação. Findo essa primeira etapa, a municipalidade deu início ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS de 6 de 2015 a 8 de 2018, sendo parcelado para o caso de servidores ativos e recomposto na totalidade no caso de aposentados a partir de janeiro de 2016, ou durante período de parcelamento, desligados, o que obtiveram crédito por meio do Sistema Financeiro de Habitação. É de se reconhecer o esforço no sentido da regularização, ainda mais ao constar os encargos têm sido devidamente pagos. Transposições sem prévia autorização legislativa. A realização de transposições e remanejamentos por decreto sem prévia autorização legislativa específica é justificada na não vedação explícita da prática do texto do artigo 167, sexto da Constituição Federal, quando promovida na mesma categoria de programação de um mesmo órgão. Na letra fria da lei, é vedada a transposição e remanejamento sem prévia autorização legislativa, apenas quando promovida entre categorias de programação e órgãos distintos.
Quando a queda nos investimentos, registro de apenas 2% da receita corrente líquida aplicada, colocando vinha abaixo da média dos municípios paulistas e da região fiscalizada pela UR3, a defesa mais uma vez se pautou na queda de arrecadação, na necessidade de se priorizar a manutenção de serviços essenciais e programas em andamento. Dívidas de curto e longo prazo. Na questão das dívidas, a falta de liquidez em relação à dívida de curto prazo foi assumida, mas minimizada pelo fato do valor total do débito de R$ 4.656.287,46, corresponder a apenas 0,12% da receita corrente líquida municipal, o que para a administração municipal não significaria máculas às contas. Já a de longo prazo, que teve salto de 215% em seu valor apontado pelo Tribunal de Contas, dizem respeito ao parcelamento de dívidas, inclusive previdenciárias, as quais estão sendo pagas em respeito ao cronograma de parcelamento executado dentro de suas previsões legais e limites de endividamento dentro do estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa com pessoal acima do limite legal. O excesso na despesa com pessoal responsável por 54,18% da receita corrente líquida, superando 54% do limite previsto no artigo 20, inciso 3º, letra B da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi registrado devido à inclusão do serviço de terceirização, merendeiras e nutricionistas, no cômputo das despesas com pessoal, o que não ocorreu nos exercícios anteriores, de modo que o Tribunal de Contas determinou que o Executivo sempre contabilize todas as despesas com terceirização da atividade fim nos cálculos das despesas com pessoal, conforme disciplina o artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, contesta a administração municipal que está incluso no percentual as despesas com encargos sociais, as mesmas que foram empenhadas em 2015 e depois canceladas ao final do exercício para que se efetuasse o parcelamento, sendo lançado no balanço patrimonial e, portanto, nessa situação seriam considerados novamente quando do pagamento do parcelamento, resultando em duplicidade. Desse modo, entende a municipalidade que os encargos sociais, nesse caso, não devam ser considerados no cômputo das despesas com pessoal. A inclusão de serviços terceirizados no rol de gastos com pessoal também foi contestada pela Prefeitura, que informa que o contrato 164/2010, firmado com a Litucera para a prestação de serviços técnicos, operacionais e administrativos de nutrição para os alunos da rede municipal de ensino, teve início em 2010 e nunca foi inclusa pela fiscalização nas despesas com pessoal do município. Além do mais, não concorda com a qualificação como terceirização de mão de obra, a qual esses termos deveria sim ser enquadrada com gasto com pessoal. Artigo 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E entende que tal terceirização é de serviço, não mão de obra. E até destaca que, no caso das merendeiras, o cargo não pode ser mais preenchido pela Prefeitura devido à sua extinção na vacância, em decorrência da Lei Complementar Municipal número 42/2003. De fato, a não consideração da terceirização pelo Tribunal de Contas com gastos e despesas de pessoal no julgamento das contas em anos anteriores, a definição como mão de obra ou serviço é meramente interpretativa. De todo modo, desconsiderando as despesas com os encargos sociais, PASEP, cujo pedido de exclusão do conceito da despesa pessoal foi acatado liminarmente pela 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e as despesas com terceirização de merendeiras e nutricionistas no valor de R$ 1.744.180,68, o percentual de despesa com pessoal se reduziria a 48,30%, consideravelmente abaixo do teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda em 2015, a Prefeitura encaminhou à Câmara o projeto de lei para alteração do regime jurídico dos servidores de seletista para estatária, sob a alegação de que tal alteração geraria expectativa de economia aos cofres públicos em torno de R$ 15.145.000. O projeto foi rejeito pela Câmara em 2 ocasiões. Pelo Legislativo entender que a propositura carece de elementos essenciais para a garantia dos direitos dos servidores, o que deve ser, indubitavelmente, o cerne do Estatuto. A economia ao erário, nesse caso em especial, é objetivo secundário. Deve-se ressaltar que, desde o suposto excessivo gasto com pessoal registrado em 2015, a municipalidade, por meio da adoção de diferentes medidas de contenção, conseguiu reduzir as despesas no setor para 50,30% em metade de 2018. Divergência nos valores de precatórios.
Sobre as divergências entre os valores registrados no balanço patrimonial e o saldo de precatórios, o valor apurado pelo DPRE corresponde ao valor nominal na dívida, enquanto a Secretaria da Fazenda de Vinhedo optou pelo princípio contábil de registro pelo valor original, afetado pela variação e atualização monetária e da prudência, registrando o valor da dívida em precatórios pelo valor corrente, corrigindo o valor nominal em 9,2894%. Ainda destacou a defesa do município que a Prefeitura efetuou o pagamento de precatórios em montante superior ao exigido pelo DPRE, fato confirmado pelo relatório de fiscalização do Tribunal de Contas. Plano de mobilidade urbana. Acerca de não edição do plano de mobilidade urbana, a Prefeitura apresentou uma série de esforços a fim de melhorar a mobilidade urbana em si, embora reconheça que o plano não teve andamento. É de se lembrar que houve prorrogação do prazo concedida pela Lei Federal 13.683/2018 para a elaboração do plano, definido como nova data limite em abril de 2019. Aprimoramento do controle interno. Com a adoção de providências votadas ao aprimoramento do setor de controle interno da Prefeitura, a municipalidade alterou a responsabilidade pela atribuição por meio da Lei de Complementar 144/2016 e Portaria 378/2016, passando a ser cargo exercido por ocupante de cargo efetivo. No caso, Eduardo Josafá, que foi uma das testemunhas ouvidas por essa comissão. Exercício financeiro 2016. A Prefeitura apresentou justificativa em resposta ao relatório de inspeção do Tribunal de Contas referente às contas do exercício financeiro 2016 e tratou do período em depoimentos e nas manifestações finais entregues a essa comissão. Planejamento de políticas públicas. No relatório de inspeção foi questionado o não estabelecimento por ação do governo de custos estimados, indicadores e metas fiscais de maneira clara e objetiva. A municipalidade alega que a administração tem aprimorado o processo de planejamento orçamentário, inclusive com a qualificação de seus servidores, e afirma que as diretrizes da LDO 2016 foram apresentadas e discutidas por membros da Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara Municipal em audiências públicas. Para aprimorar a elaboração, em 2017 foi criada a Comissão Intersecretarial de Planejamento e Orçamento, visando justamente o atendimento das recomendações do Tribunal de Contas. Plano de mobilidade urbana. Com a prorrogação do prazo para a edição do plano dos municípios, definida por Lei 13.406/2016, o município constituiu nova comissão, por meio de Portaria 760/2011, para a elaboração do plano no prazo legal. Déficit de 14,76% no resultado da execução orçamentária. O novo déficit na execução orçamentária, agora de 14,76%, foi justificado novamente pela crise financeira que assola o país desde 2015. A receita orçamentária prevista para 2016 era de 383.054.000, estimada com base na tendência inflacionária. Porém, a realização foi apenas de R$ 357.201.144,40, resultando em uma diferença menor de R$ 25.852.885,60. Para esclarecer que não houve superestimativa da receita, a defesa lembra que à época da reprovação do Plano Plurianual 2014 a 2017, a estimativa da receita para 2016 era de R$ 403.654.546,40, sendo esta reduzida para R$ 383.054.000, após novos cálculos, 5,1% abaixo da estimativa original. Assim como em 2015, a queda mais abrupta foi sentida nas transferências correntes, que efetivamente resultaram no montante de R$ 299.369.377,93, frente à previsão de R$ 327.842.000, ou seja, 8,68% abaixo da expectativa. ICMS novamente representou a maior diferença na arrecadação. As transferências efetivas totalizaram R$ 173.742.782,75, enquanto o orçado era R$ 201.500.000, registrando o déficit de 13,77%. Já a estimativa de receita oriunda do repasse dos valores de IPVA era de R$ 24,5 milhões, porém a arrecadação foi registrada em R$ 22.321.176,36, 8,89% abaixo. A Prefeitura ainda destaca que a arrecadação de 2016 foi superior a 2015, porém não suficiente para cobrir os déficits advindos das quedas anteriores. A frustração na arrecadação 2014 e 2015, somadas, perfizeram uma perda acumulada de R$ 36.031.508,26.
A crise também é citada como responsável por aumento significativo na demanda por determinados serviços, como creches, o que, consequentemente, gera mais gastos ao município. Com relação ao resultado financeiro, embora negativo, por ser inferior a um único mês de arrecadação, conforme entendimentos passados pelo Tribunal de Contas, tal quadro não é considerado como impacto para orçamentos futuros. Portanto, esse déficit em especial, o financeiro, não seria suficiente por si só para reprovação de contas. Porém, é sabido que as contas são analisadas como um todo, como déficit da execução orçamentária, já tratado acima, tendo impacto na formação do julgamento. O déficit financeiro apurado no exercício foi de R$ 21.189.916,27, correspondente a 20 dias de arrecadação da receita corrente líquida. Nesse montante não estão considerados os valores correspondentes aos encargos. Dívida de curto prazo. O Tribunal de Contas apontou em relatório prévio iliquidez do município em relação à dívida de curto prazo, uma vez dispunha ao final de 2016 de 0,15 para cada R$1 exigível. De acordo com a administração municipal, em 2016, foi realizado o contingenciamento por meio do Programa da Austeridade Cidadã, programa continuado em 2017 com sua terceira etapa. Deste modo, em 2016, não contraídas novas despesas, mantendo-se apenas as aquisições de serviços contínuos essenciais. O município criou uma comissão especial de gestão responsável pela análise do cumprimento dos critérios legais para execução das despesas públicas, relativamente às despesas empenhadas, mas não pagas no exercício 2016 e anteriores, a qual, por meio de suas ações, teria promovido economia de R$ 4.430.882,93. Foram firmados 303 processos, equivalentes ao montante de R$ 20.520.409,31, entre parcelamentos e quitação à vista de até R$ 30 mil, representando o pagamento de 212 processos com dados atualizados até setembro de 2017. Dívida a longo prazo. A duplicação do endividamento de longo prazo foi justificada pela inscrição dos parcelamentos dos débitos e encargos sociais, INSS e FGTS, autorizados em 2016. Como bem ressaltado pela municipalidade, os artigos 3º e 4º da Resolução número 40 do Senado Federal determina que o endividamento dos municípios deva respeitar o limite de 120% da receita corrente líquida do exercício, assim sendo. O Vinhedo ainda está muito aquém do patamar máximo. O saldo devedor vinhedense ao final do exercício 2016 era de R$ 121.810.480,82, representando 31,52% da receita corrente líquida, que foi de R$ 386.494.906,97. Apesar da distância ao limite máxima, isso não pode ser usado como refúgio para a contratação de novos débitos sem o devido controle, o que, ao que parece, não está acontecendo, haja vista a adoção de programas de parcelamentos para adequada quitação da dívida. Dívida ativa. A não adoção de medidas mais eficazes para a cobrança de débitos e consequente recebimento do saldo de crédito, que equivalia à época a 47,84% do valor de toda a receita arrecadada em 2016, foi outro ponto de alerta do relatório fiscalizatório do Tribunal de Contas. Em resposta, o município informou que tem propiciado a cobrança amigável diretamente com o contribuinte, já que a maioria dos devedores não dispõe de condições econômicas favoráveis para adimplir a dívida. Até outubro de 2017, 10 mil processos estavam em andamento para a cobrança de débitos, dos quais 2.458 foram ingressados no exercício 2016. Em 2016, foi inscrito em dívida ativa um montante de R$ 31.822.622,86, ou seja, 97,97% acima da inscrição do ano anterior. De acordo com a Prefeitura, isso se deve com reflexo da crise econômica vivida no país. Em 2017, foi promulgada a Lei Municipal número 3759, que permite a negativação do nome dos devedores municipais, o que tende a aumentar a efetividade das distintas ações adotadas a fim de reduzir o saldo da dívida ativa. É notório em que
pese importantes ações que foram tomadas, que a Prefeitura providencie um sistema de cobrança amigável, mais ágil e efetivo. Despesa com pessoal excessivo. Para a Prefeitura, os altos gastos com pessoal, 54,72 das receitas, novamente acima do limite legal, se deve à queda de arrecadação, uma vez que se a receita presumida tivesse concretizado, o percentual de despesa com pessoal cairia para 49,19%. O aumento concedido no ano corresponde ao dissídio anual, foi de 9,38%. Fora isso, se tem aumento na folha pela admissão de pessoal oriundo de concurso público. Aplicação de recursos no ensino de apenas 24,41%, abaixo dos 25% exigido pelo artigo 212 da Constituição Federal. Segundo a municipalidade, o percentual abaixo do legal foi obtido devido a um erro contábil da própria Prefeitura, que criou ficha orçamentária com dados equivocados. Para provar o erro, encaminharam tela de composição da adoção orçamentária. Além disso, a Prefeitura pede a desconsideração da exclusão por parte da Fiscalização do Tribunal de Contas dos R$ 575.125,98, referente às despesas com aquisição de uniformes escolares. Com as devidas correções e considerações, o investimento em educação no exercício 2016 corresponderia a 31,75%. Falta de manutenção em algumas unidades de ensino. Após apontamentos da fiscalização quanto aos pequenos problemas infraestruturais encontrados em unidades conveniadas para a disponibilização de vaga de creche, a Secretaria de Educação promoveu vistoria para averiguar a situação. Em relação à Escola Mundo Infantil Favo de Mel, Sociedade Limitada, não foram encontrados problemas, uma vez que as obras de reforma já haviam sido concluídas. A vistoria na Escola Proeducar Sementinha do Saber também constatou que as adequações exigidas pelo Tribunal de Contas foram atendidas satisfatoriamente, restando apenas a reconstrução de sanitários. Necessidade de reparos do então prédio da vigilância epidemiológica. De acordo com a Prefeitura, as adequações foram feitas no prédio, que passou a funcionar como setor de zoonoses, enquanto a vigilância sanitária e epidemiológica foi estabelecida no mesmo prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Depósito incompleto de valores referentes ao pagamento de precatórios. O município firmou acordo de pagamento de precatório junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo em 2017, definindo que destinará o mínimo de 1% da receita corrente líquida apurada nos 12 meses anteriores ao segundo mês antes do pagamento. Com isso, todos os precatórios serão liquidados até julho de 2019. Em 2016, a Prefeitura havia efetuado depósito ao Tribunal de Justiça, liquidando os precatórios trabalhistas e de outras origens. Pagamentos parciais ao INSS, PASEP e FGTS. Foram realizados pagamentos parciais devido ao processo de parcelamento desses débitos. O município priorizou a recomposição dos saldos de FGTS dos servidores aposentados, desligados e com financiamento de casa própria pelo Sistema Financeiro de Habitação. Ordem cronológica de pagamentos. Conforme explica a Prefeitura, a ordem cronológica de pagamentos foi alterada por motivos administrativos, com a tramitação adotada por cada secretaria, almoxarifado central, prazo para assinatura da Secretaria da Fazenda e do Prefeito, etc., que pode vir a alterar a ordem do efetivo pagamento. No início de 2017, o município editou o decreto número 11, implantando a terceira etapa do Programa Austeridade Cidadã, que permite a negociação para parcelamento e o pagamento dos restos a pagar 2016 e anteriores. Segundo a defesa, essa ação promoveu economia de R$ 4.430.882,93. Foram firmados 303 processos equivalentes ao montante de R$ 20.520.409,31, entre parcelamentos e quitação à vista de até R$ 30 mil, representando o pagamento de 212 processos com dados atualizados de setembro de 2017. Já li 3 vezes, no exercício financeiro 2017. Após 2 anos de déficit, 2017 voltou a registrar superávit, registrando execução orçamentária de R$ 898.098,47, com economia de R$ 14.931.760,56. Nos autos, foram juntados, além do resultado orçamentário, os apontamentos levantados pela fiscalização do Tribunal de Contas referente ao primeiro e segundo quadrimestre.
Os alertas do Tribunal de Contas dos 2 primeiros quadrimestres se resumem a problemas no controle de veículos próprios, com ausência de equipamentos obrigatórios, alarmes e outros sistemas antifurto, identidade visual, falta de controle de gasto com combustível, carência de cadastro de acidentes e de trânsito envolvendo veículos oficiais. Condutores com até 45 pontos na CNH e outras irregularidades. E há pequenos problemas infraestruturais em algumas unidades de ensino da rede pública, como o registro de infrações em locais específicos, casos isolados e problemas semelhantes em escolas privadas conveniadas para suprir a demanda por vagas em creches. O programa Austeridade, instituído pelo Executivo como forma de reduzir os gastos da administração municipal, foi considerado pelo Tribunal de Contas, em primeira análise, como medida que poderia vir a alterar a cronologia de pagamentos, o que seria uma irregularidade, porém, como as contas ainda não foram julgadas, não pode-se cravar o parecer da Corte. Além do mais, o Tribunal de Contas louvou o esforço da administração municipal em encontrar meios para honrar suas obrigações em atraso. As fiscalizações em logos no período registraram carência de autos de vistoria dos bombeiros, de alvará e vigilância sanitária na Escola Municipal Professor Cláudio Gomes, assim como outras pequenas irregularidades, como a previsão de oferta de mais de 2 refeições de 2 por semana no cardápio da merenda. Do direito. Com base na análise das provas apuradas por essa comissão, é possível concluir que houve falha da gestão municipal nos anos 2015 e 2016. No entanto, como ainda não houve julgamento das contas e a administração apresenta uma série de contestações plausíveis, não se pode concluir se de fato há irregularidades insanáveis. Antes de qualquer conclusão, é preciso diferenciar improbidade administrativa de infração político-administrativa e crime de responsabilidade, atos pelos quais o gestor público pode vir a ser responsabilizado quando não respeita os mandamentos de nosso ordenamento jurídico. Improbidade administrativa. A improbidade administrativa é regulada pela Lei 8.429 de 92, a qual classifica os atos em 3 categorias, especificando em relação a cada uma delas as condutas caracterizadoras, sem prejuízo de outras que também possam atingir o mesmo objetivo. São as condutas categorizadas como atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, atos da improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário e, finalmente, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. De todas as condutas tipificadas, desde logo é possível concluir que, com base nas provas juntadas por essa comissão e analisadas, o gestor municipal não pode ser enquadrado em atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, porém foram apontadas condutas que eventualmente possam, em uma análise do Poder Judiciário, serem vistas como atos que atendem contra os princípios da administração pública. O caput do artigo 10 da Lei de Improbidade já se destaca que é considerado ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário qualquer ação que venha a causar perda patrimonial, o que, como demonstrado nesse relatório, não fica evidenciado que tenha ocorrido, embora é fato que tenham existido diversas falhas e que nos anos 2015 e 2016 o município apresentou resultado deficitário na execução orçamentária e aumento de forma considerável de seus débitos, em especial a longo prazo. Por fim, em relação aos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, o município não chega a ser enquadrado no inciso 4º do artigo 11 da Lei de Improbidade, mas deve se atentar. Seção 3. Dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Artigo 11. Constitui atos de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, 4º, negar publicidade aos atos oficiais. Como apontado no relatório do Tribunal de Contas, em 2014, a Prefeitura foi alertada que a não divulgação em sua página oficial na internet, em tempo real, das receitas arrecadadas e as despesas realizadas. Em resposta a esse apontamento, a municipalidade esclareceu que as informações mais atualizadas na execução orçamentária disponibilizadas na rede correspondem ao dia imediatamente anterior ao da consulta, o que entendemos não corresponde à óbvia publicidade dos atos, porém deve ser atendido em respeito à Corte, que entende como necessário. Conclusão. Diante dos fatos tratados nesse relatório, através da análise do Tribunal de Contas,
da defesa e argumentos apresentados pela administração pública municipal, pelos documentos acostados e pelos depoimentos prestados por funcionários e servidores da municipalidade, pelo senhor Gildo Cantelli, assessor econômico e financeiro da Prefeitura de Vinhedo, há décadas é possível verificar que houve no período averiguado diversas falhas administrativas e de gestão que poderiam e deveriam ser evitadas em que pese as dificuldades naturais existentes no setor público. É fato público e notório também que o país e, por consequência, todos os seus entes federados vivem desde 2014 a maior crise financeira já enfrentada com consequências na vida do cidadão, das empresas e também dos órgãos que administrações públicas em todos os níveis. Haja vista a situação caótica vivida por muitos municípios. A situação é mais crítica ainda em municípios como Vinhedo, que depende largamente de arrecadação proveniente de tributos oriundos da indústria, que foi quem mais sentiu a crise e, por outro lado, viu a demanda por serviços públicos crescer exponencialmente por conta da própria crise que levou uma parcela considerável da população a passar a usar serviços públicos municipais, em especial a área de saúde e habitação. É inegável também as diversas medidas tomadas pela administração pública nos últimos anos e de forma mais acentuada nos últimos meses, no sentido de reduzir gastos e melhorar a gestão pública. Por fim, concluímos que é fundamental que as mudanças da gestão pública, a profissionalização e a todas as áreas e obediências às normas de indicações do Tribunal de Contas sejam rigorosamente seguidas. Quanto à análise puramente jurídica, entendemos não ser função específica dessa Casa, mas sim do Poder Judiciário. Tendo nada mais a constar, esse é o relatório assinado por mim, Marcos Ferraz, relator, que também lavrei os autos, e que vão assinados ainda pelo senhor presidente e pelos demais membros, para que seja enviada ao plenário para a votação dos vereadores e também à comissão processante referente às contas da Prefeitura de 2015. Câmara Municipal, 15 de outubro de 2018. Assinam os vereadores Geraldinho Canguçu, Carlos Valentino, Marcos Ferraz e Rui Macaxeira. Vereador, antes de iniciarmos, não ficou muito claro para mim a quinta folha aí do parecer. Queria que você pudesse lê-la novamente. Brincadeira, brincadeira. A quinta até o final, né? Mas não. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em discussão única o projeto de resolução número 7 de 2018. Algum vereador querendo discutir o projeto? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlos Florentino.